Próximo, Leonardo. Gente, boa tarde. Eu vim mostrar para vocês um pouquinho as ferramentas que eu usava quando eu era médico de equipe lá na Felipe Cardoso, porque qual era o meu cenário lá, né? A gente tinha, eu vou sentar aqui um pouquinho, a gente tinha uma população, 3.800 pessoas mais ou menos na equipe, tinha eu, uma enfermeira, a gente tinha 2 salas, e isso é uma coisa que talvez esteja passando na cabeça de muita gente ainda, né? Onde que a enfermeira viu a paciente na outra dramatização? Ela viu na sala dela, no consultório dela, ela não viu no corredor, né? Tinha 2 salas na equipe. Quando tem uma sala só, fica um pouquinho mais difícil. A gente tinha 2 salas, tá? Isso foi 2012 até 2015, mais ou menos. Pode passar. E a gente organizou... sou eu. Todo mundo faz isso, né? A gente organizou nossa agenda dessa maneira, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, vou até sair daqui para poder olhar também. Azulzinho, minhas consultas. Amarelo, consultas da enfermeira. Verde, turnos que não são de consulta, né? Por conta de uma pressão assistencial bem grande, a gente tinha uma demanda bem intensa, uma pressão assistencial grande, a gente resolveu que os 2 turnos da enfermeira, a gente chamava de VD/grupo, porque às vezes fazia VD, às vezes fazia grupo. O meu turno de VD também era VD/grupo. Então, a gente optou, nesse momento de pressão assistencial, e isso é importante falar, que a agenda ela varia de acordo com a carga de doenças que uma equipe está cuidando, né? Se eu tenho uma agenda, se eu tenho uma população com uma carga de doenças muito grande, como era a minha, eventualmente, talvez eu tenha que ser num momento mais assistencial e menos promotor, né? E que isso pode mudar um dia, e um dia eu posso rever essa agenda e passar a ser mais promotor e menos assistencial. Minha agenda já era uma agenda bem promotora, bem assistencial. Eu oferecia 28 consultas na segunda, 13 na terça, 13 na quarta, 28 na quinta, nenhuma na sexta, que era a minha folga. Nós 2 tínhamos horário estendido. Tá? A Samanta e depois a Dayara. 13 na segunda, 15 na terça, 13 na quarta, 28, um total de 69 consultas. Então, nós juntos, a gente oferecia 151 consultas por semana. Isso é uma conta que, às vezes, a gente fala, tem muito hábito de contar quantas pessoas vêm, né? Mas a gente tem, às vezes, pouco hábito de contar o quanto a gente está ofertando. Essa era a minha oferta. Tá? Fiz essa outra conta, né? Eu tinha uma equipe, eu falei 3.800, mas numa média aqui para 3.500 pessoas. Eu tinha esse grupo aqui de condições de atenção especial que eu queria muito atender programaticamente. E eu destinava atendimentos programáticos num total de 1.722 atendimentos por ano. O que dividido por 253 dias úteis dá 7 atendimentos por dia. Para mim, 7 para o enfermeiro. Tá? Colocava isso tudo numa planilha. Isso aqui é uma planilha que é uma ferramenta muito interessante que serve para a gente descobrir qual é a situação que a gente está. Porque, às vezes, a gente está atrasado. Às vezes, a gente conseguiria atender todo mundo se a gente conseguisse fazer o match, que chama a equiparação da oferta à demanda. Quando a gente faz a equiparação da oferta à demanda e, eventualmente, a gente consegue que isso zere, ou que a gente tenha uma oferta, eventualmente, até maior que a demanda para equipes que têm menos gente, eventualmente pode ser possível, se a gente conseguiria até atender todo mundo no dia que chega. Se não tiver a equiparação, não dá. É impossível, é matemática, né? Acesso avançado nada mais é quando esse matching acontece a ponto da gente não precisar adiar ninguém, da gente atender todo mundo que chega. Acesso avançado é só isso. É essa a definição. Eu já ouvi falar de gente, a gente faz acesso avançado de 7 às 9, depois a gente atende normal. Né? Já ouvi vários usos do termo acesso avançado que não... Então, a gente faz acesso avançado até lotar a agenda, depois a gente marca todo mundo. Então, assim, isso não é acesso avançado. A gente tem que passar a usar esse termo tecnicamente bem. Né? Eu queria dar um exemplo de como isso funciona na prática. E aí eu acabo. Fecha essa coisinha lateral aí, Aline, por favor. Lá de cima. Isso. Então, vamos lá, gente. Eu peguei aquela oferta e coloquei nessa coluna, primeira coluna, minha oferta da enfermeira. Eu vou trabalhar só com a minha planilha, só com a planilha azul. Tá? E aí,
a Aline, ela vai colocar ali os meus agendados. Quantos eu agendei? Lembrando... Não, bota primeiro só dos agendados, toda a coluna só dos agendados, Aline, por favor. Ó, eu tinha 5 agendados para segunda, 3 para terça, 3 para quarta e 5 para quinta-feira. Bota aí quantos que eu adiei para segunda-feira. Segunda-feira, eu não consegui atender na semana anterior. Então, 2, eu falei, cara, volta na segunda, sexta-feira. Não tinha mais como atender, ou na quinta, né, porque eu tinha folga sexta. Falei, volta na segunda que eu te vejo segunda, tal hora. Ok. Corre a planilha um pouquinho para cá, Aline. Esse cálculo, ele ajuda muito. Corre mais, para até chegar no vermelhinho. Esse cálculo ajuda muito. Essa minha agenda, ela tem 22% de ocupação. Ou seja, eu tenho uma agenda que 22% está ocupado na segunda-feira e 78% está disponível. Ok? Isso é um dado importante. Volta lá, então. Vamos só brincar um pouquinho aqui e terminar, eu acabei. Quantos chegaram na segunda-feira? 24 pessoas. Para mim, tá? Isso não estou falando do enfermeiro, de quem a gente percebeu que o enfermeiro poderia avaliar. Quantas eu consegui atender no mesmo dia? Consegui atender 20. Tá? Eu tinha uma capacidade estimada de 21. Faltou. Por que eu não atendi todo mundo? Porque eu não consegui. Existe um limite, né, que a gente consegue atender. 2 agendados faltaram. 1 adiado faltou. Daqueles 2 que eu pedi de sexta para segunda, 1 não veio. Então, eu tive uma capacidade final, contando já com essas faltas, a reavaliação daquela capacidade de 24. E eu atendi 24. Então, na segunda-feira, eu zerei. Ok? Mentira. Eu atendi 20 de 24, então 4 eu pedi para voltar na terça. Tá? Então, 4 na terça. Minha capacidade estimada diminuiu. Ela era de 10, ela caiu para 6, porque eu completei a agenda com gente que sobrou do dia anterior. Quantas chegaram? 20 pessoas. Eu tinha 6 vagas, chegaram 20 pessoas. Quantas eu consegui atender no mesmo dia? 10. Por que eu consegui atender 10? Porque eu tinha 6 vagas, faltou 1 agendado, faltou 2 adiados e 1 eu atendi extra. Eu atendi porque eu precisava. Era suspeita de dengue, era uma queixa aguda, não podia mandar embora. Ok, eu adiei 10. Esses 10, 4 eu adiei. Volta lá nos adiados ali. 4 eu adiei para quarta. Bota o adiado logo da sexta. E 6 eu adiei para sexta. Não, bota 6, por favor. Depois que vai virar 14. 6 eu adiei para sexta. Então, eu distribuí aqueles 10 pacientes nos 2 próximos dias disponíveis. E aí, fiquei com uma capacidade, na quarta-feira, para 6. Chegaram 16. Chegou mais 10 pacientes do que eu previa. Está ficando feio. Aí bate o desespero, né? Onde eu vou enfiar essas pessoas? Quantos eu atendi? Consegui atender 8. Por quê? Porque teve uma falta de agendado, nenhum adiamento e eu atendi 1 extra. Então, eu atendi uma pessoa a mais do que cabia na minha agenda. Tá? O que acontecia na quinta-feira? Eu tinha uma capacidade de 17. Então, aqueles 6 mais os 8 virou 14. Lá no adiado da sexta, da quinta linha. Aí. Virou 14. Tá? Minha capacidade estimada desceu para 9. Quantos vieram? 13. Quantos eu atendi no mesmo dia? 13. Por quê? Porque faltou 2 agendados e faltou 2 adiamentos. E aí eu fechei a minha semana sem passar ninguém para a semana seguinte. Então, esse estudo da agenda, ele é essencial para a gente entender realmente se a gente está com uma demanda maior do que a oferta ou se a nossa oferta está no lugar errado. Se eu tenho, eventualmente, uma capacidade grande para um dia que não vem ninguém e eu faço VD segunda-feira de manhã. Não dá para fazer segunda-feira de manhã VD, visita domiciliar. Não dá. Né? Então, se a gente
Esses instrumentos são instrumentos muito legais, que a gente vai, inclusive, publicar eles. A gente está produzindo guias, né, para a organização da agenda. A SAP vai publicar logo. A Patrícia Albuquerque trabalha nisso há muitos anos e desenvolveu aí um trabalho incrível, uma literatura incrível sobre isso que a gente vai publicar. Vai ter esse tipo de ferramenta. Tá? E isso, sem fazer isso, a gente fica cego. A gente não sabe se tem muita gente mesmo ou se a gente não está conseguindo encaixar as pessoas aonde a gente precisa. Enfermagem segue o mesmo raciocínio. Tá bom? É o que eu queria mostrar para vocês aí, essa ferramenta. Beleza?